eu sou o David Antunes, historiador, professor de História da Rede Pública de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Vim falar um pouquinho sobre a história e a simbologia do brasão do município de Itaboraí. O atual brasão de Itaboraí, do município, na verdade, ele é o segundo brasão que existe, né, que foi constituído. Né? O primeiro brasão ele existiu antes da década de 30 e foi abolido na década de 30, com todos os outros símbolos dos municípios e dos estados durante a vigência do Estado Novo. O Getúlio Vargas, na década de entre 37 a 45, né, que é a data do Estado Novo, ele faz toda uma cerimônia na cidade do Rio de Janeiro, né, e faz a queima, né, das bandeiras dos antigos estados, né, numa política de valorização e dar evidência somente à bandeira nacional. Então, todos os outros brasões, todos os outros símbolos estaduais e municipais, eles vão ser abolidos na década, né, de 30, com a vigência do Estado Novo. Passado esse período, vem a redemocratização de 45, né? A política brasileira ela vai evoluir, e na década de 60, né, na verdade na década de 50, o antigo prefeito Roberto Pereira dos Santos, vasculhando alguns papéis antigos da prefeitura que ele teve acesso, ele encontrou esse brasão, né, e fez um pedido ao IPHAN para saber como ele poderia recuperar esse simbolismo para o município de Itaboraí. Só que a gestão dele passou, né? E na década de 60, em 1966, o então prefeito João Batista Cáfaro, ele vai convidar um dos grandes historiadores de campos aqui do estado do Rio de Janeiro e também genealogista e pesquisador de heráldica, que é o Alberto Fioravante, que ainda está vivo, para fazer a concepção, né, do novo brasão de Itaboraí. Esse mesmo pesquisador, historiador, ele foi o autor do atual, né, da revisão do brasão do estado do Rio de Janeiro. Então, ele já tinha uma expertise na época, na década de 60, para fazer a concepção sob as orientações do então prefeito João Batista Cáfaro. Então, o simbolismo, né, desse brasão do município de Itaboraí, ele vai refletir a história da cidade. Então, no primeiro momento, a gente tem sobre o escudo, né, a coroa mural, que vai vai trazer essa simbologia de município, o status de município. Itaboraí não é mais uma vila, né? Itaboraí nasce como município em 1833, como Vila de São João de Itaboraí. E na concepção da heráldica portuguesa, na tradição da heráldica portuguesa, você tem a diferença das coroas murais, né, que se você parar para observar no topo da coroa, é uma coroa de 5 pontas. Então, aquilo ali reflete o estado de município, o estado de cidade, na verdade. Então, a coroa vai ser na cor, no seu primeiro momento da sua concepção, na cor branca, né, que era o esmalte da cor prata, que refletia o município, que tinha diferença entre da coroa prateada da coroa dourada, que era a coroa de capital de estado, né, o capital de país. No caso, Niterói ainda ostenta no seu brasão a coroa dourada, que reflete ainda o tempo que Niterói era a capital do Rio de Janeiro. E Itaboraí tem ainda essa concepção da coroa de municipalidade. Embaixo, né, repousando embaixo dessa coroa mural, a gente vai ter um escudo português que vai refletir essa tradição do colonizador português, né, dos primeiros habitantes europeus que vieram, que conquistaram e ocuparam esse território a partir do século XVII. Então, você vai ter esse simbolismo dos primeiros habitantes europeus desse território. Dentro do brasão, a gente vai ter outras simbologias em evidência. No centro, a gente vai ter a águia, né, que reflete, ela tem a representatividade da posição de destaque que Itaboraí ocupava, né, desde a época do Império, das glórias ainda da época do Império, né, a posição de destaque de Itaboraí no cenário fluminense, sobre uma pedra, que é na tradução que se fez do nome indígena de Itaboraí, que seria Pedra Bonita, né? Ou Pedra Bonita escondida na água. A águia está em cima de uma pedra. Ao lado você tem uma flecha que representa os povos originários de Itaboraí, os indígenas, né? As populações tupinambás que haviam aqui no século XVII.
Até o século XIX, final do século XIX, você tinha evidências, né, através lá da aldeia de São Barnabé, de populações de povos originários ainda residentes aqui no município. Ao lado, a gente vai ter uma espada, que é a simbologia do instrumento de suplício de São João Batista, que é o padroeiro do município, né, conforme eu disse, o nome de Itaboraí se chamou até a proclamação da República São João de Itaboraí, que era essa tradição portuguesa de nomear o território com o nome de santo, né? A gente tem no Brasil, na tradição, por exemplo, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina. Aqui nos municípios do Rio de Janeiro, você tem, por exemplo, Santa Maria de Maricá, que era o nome de Maricá, que foi uma homenagem à Rainha Dona Maria I. São José del Rei, que foi um município que existiu de 1772 a 1833, que Itaboraí incorporou esse território a partir da sua emancipação em 1833, né? São João de Meriti, que ainda conserva esse nome, São Gonçalo, que é um município vizinho ainda, né? Rio Bonito se tinha o nome de Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito, e Itaboraí, com a separação, né, nesse processo de separação do Estado com a Igreja, a partir da proclamação da República, houve essa laicidade também no nome do município. Então, essa tradição do nome do São João, do padroeiro, reflete através da espada, que foi o instrumento de decapitação de São João Batista no imaginário católico, né? Abaixo, você vai ter um pergaminho e uma pena, que vai refletir, né, vai simbolizar os filhos ilustres de Itaboraí, principalmente Joaquim Manuel de Macedo, Salvador de Mendonça, o Visconde de Itaboraí, né? E outras personalidades desse período, Alberto Torres, né? Então você tem uma tradição de uma elite letrada na cidade, que vai ser representada através do pergaminho da pena, né? As cores principais dentro vai ser o azul, que vai simbolizar na heráldica, o azul simboliza o zelo, né, que o povo e os governantes tinham na época com relação ao município, né? O vermelho vai ser representado o sangue, né, dos primeiros habitantes, dos povos afro-brasileiros que foram escravizados, também deram o seu sangue na construção do município. Então você tem toda essa representatividade simbólica também através das cores no brasão municipal. Em volta do brasão você vai ter uma faixa, na época, no esmalte prata, que era o branco, né, cor branca, né, para a gente, que representava, então, os distritos que existiam na época. O primeiro distrito, Itaboraí. O segundo distrito é Porto das Caixas, que foi criado em 1856, né? O primeiro distrito, que é a sede da freguesia de Itaboraí, ele vai ser criado em 1696. Porto das Caixas, enquanto distrito, que é a freguesia, né, no século XVIII e até o século XIX, quando você criava uma paróquia, automaticamente, devido a essa concepção de Estado e Igreja junto, você criava também um distrito administrativo. Então, Porto das Caixas era a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Porto das Caixas, que passou a ser o segundo distrito. O terceiro distrito era Itambi, né? Que ainda é como o terceiro distrito, porque essa concepção. Porque quando o município tem a sua emancipação, né, a antiga freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Itambi, ela foi deslocada para onde é a antiga aldeia de São Barnabé, onde tem a atual igreja de São Barnabé. Então, ali passou a ser a sede do terceiro distrito, que vigora até hoje. O quarto distrito é mais interessante, que é o nome de Sambaitiba, mas na época, até 1910, Sambaitiba se chamava Santo Antônio de Sá, onde o Comperge, você tinha a sede da freguesia de Santo Antônio de Cacerebu, que depois passou a ser apelidada de Santo Antônio de Sá. Essa freguesia ela migrou devido à primeira pandemia, que aconteceu, na verdade, uma endemia que aconteceu em 1829 em Itaboraí, nesse município que existiu, que era Santo Antônio de Sá. E no 1879 houve a transferência, né, para o arraial ali de Sambaitiba, acompanhando o leito ferroviário da antiga estrada de ferro Cantagalo. Em 1910, Santo Antônio de Sá passou a ser chamado de Sambaitiba, em homenagem, né, a uma referência à fazenda de Sambaitiba. Então a gente tem o quarto distrito. O quinto distrito, que na época era Tanguá, né, ele foi criado, se não me falha a memória, em 1924, considerando a efervescência econômica que tinha
da usina central de açúcar, que foi criado ali nas margens do rio Cacerebu, nas terras da antiga fazenda Tanguá. E o sexto distrito, que foi criado em Cabo Sul a partir da extração, né, do entorno ali da fazenda São José, que antigamente se chamava Salvaterra, e passou a ser conhecido devido à exploração do calcário, né, que hoje vem a ser o Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí. Então, em 1966, quando o brasão é criado, esse brasão que está aqui atrás de mim, que esse aqui é o primeiro estandarte original do brasão municipal, que pertenceu ao acervo do João Batista Cafro, que em 2021 a filha dele, do João Batista, a Sueli Cafro, entendendo o papel que o Instituto Histórico e Geográfico Itaboriense faz pela sociedade civil, né, preservando e guardando a memória, ela doou o acervo, né, do João Batista Cafro, e dentro desse acervo a gente tem esse estandarte original do primeiro brasão municipal, né? Em torno desse brasão a gente vai ter, já terminando, a simbologia das riquezas agrícolas do município, das riquezas agrícolas, né, que são os ramos de cana, que estão entrelaçados, como se fosse uma espada atrás do brasão, em dourado, que é a cana-de-açúcar, que é a origem, né, da segunda atividade econômica que Itaboraí vislumbrou do século XVII até o século XIX, até, na verdade, década de 40 ainda você tinha produção de açúcar e principalmente de cachaça. A gente tem a referência, por exemplo, lá na Poça dos Coutinhos, da Fazenda Erondina, de Heróde Muniz, que era uma cachaça que ficou muito conhecida no estado do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma noção da importância que a cana-de-açúcar tinha para Itaboraí, na década de 40, 50 mais ou menos, os fazendeiros fundaram até um banco agrícola, né, devido a essa importância da cana-de-açúcar, né, e da laranja aqui para Itaboraí. Falando em laranja, a gente tem, né, esse produto agrícola que foi introduzido a partir da década de 40 no município. As terras já estavam exauridas, então houve uma política pública na questão do campo para esse desenvolvimento agrário em Itaboraí. Então, Itaboraí, a partir da década de 60, ficou conhecido como Terra da Laranja, porque chegou a ser o maior produtor nacional da laranja. Uma curiosidade à parte, recentemente, se eu não me engano, foi em 2023, né, ou 22, essa região, né, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, recebeu a certificação, né, de indicativo geográfico do produto, né? Então, a Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito são a famosa terra da laranja, mais Itaboraí no caso, né, que ficou muito evidente isso até a década de 80. Hoje quem tem mais evidência na produção é Tanguá, através da Poça dos Coutinhos, naquela região ali de Muriqui e Itaboraí, né, que essa divisa dos dois municípios ainda se confunde muito ali naquela região rural ainda. Então você tem uma alta presença de produção de laranjas naquela região, né, e a gente tem esse fator agregador, né, no sabor devido à salinidade, à alcalinidade do solo. Então foi feitos estudos, né, para comprovar que o doce, né, a laranja de Itaboraí, a laranja de Tanguá, ela tem um sabor mais adocicado do que as laranjas de São Paulo, as laranjas do Nordeste. Então, esses ramos de laranja que vocês estão vendo aqui atrás de mim no brasão, são símbolo dessa riqueza agrícola, né, da antiga terra da laranja.
E abaixo você tem, né, os vasos, né, cerâmicos, uma tradição muito antiga na cidade, tão antiga quanto a ocupação, né, humana aqui em Itaboraí. A gente tem evidências, por exemplo, arqueológicas, que durante o processo de construção do Comperj, em 2007, quando começou a se fazer a terraplanagem do Comperj, começou a ter o processo de salvaguarda do material arqueológico que foi encontrado lá. Então, dos 50 sítios arqueológicos que foram encontrados, algumas urnas funerárias foram localizadas. Urnas não fugindo tanto à realidade, de mais de aproximadamente 50 a 1 metro de comprimento, que eram uma técnica que os índios usavam para aquele determinado procedimento social, que era a prática funerária. Né? A partir da ocupação portuguesa, os portugueses e também através dos jesuítas começaram a mesclar esses conhecimentos técnicos. E na década de 40, houve uma onda migratória de portugueses aqui para Itaboraí, né, que Itaboraí começou a industrializar, né, esses utensílios cerâmicos, né, vasos, tijolos. Né? Então, a arte olheira, né, ela é representada no brasão municipal através desses vasos. E embaixo disso, já terminando essa simbologia do brasão municipal, a gente tem, né, a faixa, né, em azul, representando essa questão do zelo, né, com o nome em dourado, né, na cor ouro, Itaboraí, né, já com a grafia nova, que Itaboraí no passado, antes se eu não me engano, a terceira reforma ortográfica que aconteceu na década de 40, Itaboraí se escrevia com HY, né, e a partir da década de 40 passou a ser escrito com I. Então, a gente tem a data 1696, que é a data da concepção da freguesia de São João Batista de Itaboraí. Uma curiosidade, nesse período de 1696, Itaboraí era um distrito da cidade de São Salvador do Rio de Janeiro. Então, até 1696, os itaboraenses também eram cariocas. Né? E em 1833, Itaboraí, de fato, consegue a sua autonomia política, independente da vila de Santo Antônio de Sá, que, conforme eu disse, são hoje os remanescentes arqueológicos que estão lá, visíveis lá no Comperj, que é a torre sineira da igreja de Santo Antônio de Sá e o convento de São Boaventura, que foi consolidado pela Petrobras e está em processo de abertura. Então, você tem essas datas simbólicas do município, né, que é 1696 e 1833, né, que hoje a gente comemora, no todo dia 22 de maio, a emancipação da cidade. Tem uma curiosidade também à parte sobre isso. A emancipação documental de Itaboraí foi 15 de janeiro de 1833, mas a emancipação, de fato, a data simbólica, que hoje dá até nome à nossa principal via arterial, que é o eixo rodoviário de Itaboraí, que é a Avenida 22 de Maio, o 22 de maio reflete a data da instalação da Câmara Municipal de Itaboraí, eleita após o processo, né, de emancipação política da Vila de Santo Antônio de Sá. Então, essa é a história, né, do nosso brasão municipal. Né? Em 2005, se eu não me engano, um vereador, né, mudou, né, para atender a nova divisão administrativa da cidade. Né? Em 97, foi criado o distrito de Manilha, né, que era a antiga aldeia velha de São Barnabé, né, uma característica também à parte e uma curiosidade. O nome de Manilha antigo era Aldeia Velha, tanto é que você tinha a fazenda de Aldeia Velha. E a Aldeia Velha de quê? Aldeia Velha de São Barnabé, que era o núcleo original desse aldeamento jesuítico que depois foi transferido a partir de 1647 para as margens do rio Macacu, que é onde vem a ser a igreja atual de São Barnabé. Então, Manilha ganhou esse nome devido à segunda história oral, né? O governo municipal da época colocou algumas manilhas naquele local lá para fazer uma obra, a obra ficou parada, vou aonde? Vou ali na Manilha. Na Manilha acabou pegando o nome, né, daquele local e em 97 se criou, né, o distrito de Manilha. Em contrapartida também, já nesse processo de emancipação do município de Itanguá, né, se criou, né, de fato o distrito de Pachecos, o oitavo e último distrito. Né? Lembrando que Pacheco tentou ser distrito lá em 1910, a partir de uma indicação de um morador lá de Pacheco, né? O doutor Fidelis Alves, que era deputado estadual, depois vinha a ser deputado federal, né? Dono da fazenda de Montevidéu e da Boa União, que são fazendas próximas. Só que esse projeto político não vingou por volta de 1900, só acontecendo quase 90 anos depois. Né? Então, hoje,
o brasão do município de Itaboraí, ele reflete, né, na questão das estrelas, né, cada estrela que está aqui no brasão, ele simboliza um distrito do município. Então, hoje você tem o primeiro distrito Itaboraí, o segundo distrito Pôr das Caixas, o terceiro distrito Itambi, o quinto distrito, que era Tanguá, se criou um novo distrito, que é o distrito de Visconde de Itaboraí, que tem esse nome devido ao Joaquim José Rodrigues Torres, mas aquela região passou a ser conhecida como Visconde, porque a estação ferroviária de Itambi, olha que confusão, né? Onde é o campo de Visconde, acontece a festa de São Jorge, na verdade, que tem uma capelinha dedicada à Nossa Senhora do Desterro, ali era a sede da freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Itambi, que no passado, até a década de 40, era conhecido como Itambi Pequeno, né? Então, a partir da inauguração da ferrovia, da estação ferroviária Visconde de Itaboraí, aquela região ganhou o nome de Visconde, né? E em 97, se eu não me engano, 93, passou a ser conhecido como Visconde de Itaboraí. Então, foi feita essa troca, né? Tanguá se emancipou em 95, criaram o distrito de Visconde de Itaboraí, e em 97 criou os últimos distritos, que foi Manilha e Pacheco. Então, a gente tem essa atual composição, né, do brasão municipal, um erro heráutico que foi cometido pelo legislador da época, que ele não tinha esse conhecimento ou faltou assessoria técnica nesse caso, que foi a mudança da cor branca, que é o esmalte prata, né, na heráldica, para a cor cinza. Então, um dia a gente espera, né, que alguém na Câmara Municipal possa se atentar a essas regras da heráldica para reformular o brasão municipal, porque hoje Itaboraí é a terra do petróleo e a terra do gás, devido ao Comperj, né? Provavelmente isso, daqui a alguns anos, isso também vai se refletir no brasão municipal, assim como a riqueza agrícola também foi representada no brasão através da cana, através da laranja, através da arte olheira. Então, é essa história que a gente tem para contar sobre a concepção do brasão municipal, né? Esse brasão hoje ele está disponível no Museu Histórico do Instituto Histórico, né, para conhecimento do povo, assim como outros elementos que contam a história de Itaboraí e do leste fluminense. Eu sou Sueli da Silva Cáfaro, filha de João Batista Cáfaro, que foi prefeito de Itaboraí 2 vezes, foi deputado estadual. Meu pai era uma pessoa apaixonada pela cidade de Itaboraí. Ele nasceu aqui, sempre morou aqui, os filhos nasceram aqui, e quando ele se viu prefeito da cidade, ele quis fazer alguma coisa que ficasse marcada para todo mundo, nas escolas, nos órgãos públicos, tivesse esse brasão e a bandeira de Itaboraí, né? Foi feito esse brasão, ficou no meio da bandeira, tá? De Itaboraí. Ele era assim, para ele era muito importante que Itaboraí se mostrasse mais, né? E que as pessoas tivessem orgulho de serem itaboraienses.